É sempre uma alegria, um prazer estar aqui para falar um pouquinho do Evangelho. E, como foi mencionado, o tema dessa noite tem a ver com perdão, não é? E eu acho que é muito válido que a gente comece com duas perguntas. Tá? Quem aqui precisa de perdão? Levanta a mão. Ah, tá. E quem aqui precisa, às vezes, conceder perdão? Muito bem. Então, acho que é para a gente começar pensando qual é o meu lugar nesse tema, né? Então, no nosso dia a dia, sim, nós vamos precisar muitas vezes receber perdão, assim como também vamos precisar conceder perdão. Desde coisinhas pequenas, não é? Até coisas que possam ser maiores. Mas é interessante que nós possamos nos olhar, não é? Então, neste lugar de que sim, estamos nas duas posições. E quando pensamos em perdão, no conceito, não é, dessa palavra, que a gente até sabe o que significa, mas ela vai falar para nós que é a ação de livrar de culpa, de ofensa, de dívida, é indulto, não é? Então, quando nós pensamos nisso, vale também nós lembrarmos que nem sempre é sobre a intenção apenas, não é? Aquele que traz alguma intenção, não é? Que às vezes nos ofende, nos magoa, nos chateia, nem sempre tem a intenção de fazer isso. Assim como nós também, quando precisamos de perdão, não tem a ver apenas como se aquilo que nós fizemos ou chateamos o outro foi intencional, não é? Porque às vezes a gente tenta se justificar, não é assim? Não, mas eu não queria, não é? Chatear, magoar, entristecer. Mas às vezes vai acontecer. E em ambas as situações, o quanto é importante nós trabalharmos essa palavrinha. Chico Xavier tem um livro dele onde ele traz algumas reflexões de todo o seu trabalho, onde ele comenta que o perdão é uma das virtudes mais difíceis, não é? Porque ela barra, inclusive, naquilo que nós conhecemos que são as nossas principais dificuldades, que é o ego e o orgulho, não é? O egoísmo, então, e o orgulho. Por quê? Muitas vezes, quando nós nos ofendemos, nos chateamos, é porque algo nos cutucou, não é? Naquilo que nós achamos que não merecemos, que não devemos, não é? Que o outro não tinha o direito de nos ofender, chatear, e aí bate um pouco no nosso orgulho. Né? Tem uma historinha que conta que Gandhi, todo mundo já ouviu falar de Gandhi, né? Uma vez um homem foi até ele, dizendo que não conseguia perdoar um familiar, e ele contou toda a história, não é? Buscando que Gandhi validasse ali o que ele estava sentindo, no sentido de que ele não conseguia perdoar. E quando ele terminou toda a história, ele olhou para Gandhi e perguntou: Você perdoaria isso? E aí Gandhi, na sua serenidade, lhe respondeu: Não, eu não perdoaria, porque na verdade eu não teria me ofendido. Então, o quanto vale nós pensarmos, não é? Daquelas ofensas que nós levamos, né? Que nos traz aí uma amargura, um ressentimento, o quanto elas realmente merecem a proporção que nós damos às vezes. Claro que cada situação é única, nós sabemos que há, não é, de uma individualidade em tudo que cada um de nós vivencia, mas nós começamos por aqui, certo? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é o tema dessa noite, tá? Nós vamos falar um pouquinho dos itens aí de 1 a 10, que tem vários pontos. Mas ele começa trazendo o seguinte texto: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E tem um outro que vem complementar, né, que tem a ver com esse, que diz: Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E para ilustrar isso, existe uma parábola que eu não sei se todos conhecem, que ela é chamada parábola do servo incompassivo. Né? Em outro contexto, vamos dizer, pensando na historinha, o que diz essa parábola? Ela conta
que havia um servo que devia uma certa quantia ao rei. Então havia pego ali empréstimos, havia um dinheiro que ele já estava devendo há um certo tempo. E o que acontece? O rei, então, manda ali os guardas irem buscar aquele servo para lhe trazer e cobrar o que ele devia, prendê-lo, não é? Diante de uma consequência por não ter honrado a sua dívida, não ter pago a sua dívida. E quando esse homem chega até o rei, ele pede ao rei que lhe tenha misericórdia, que lhe perdoe essa dívida, que não o prenda, porque ele também não terá como pagar, né, se estiver preso, e pede então que esse rei consiga perdoá-lo. E o rei, que tinha em si uma bondade, que tinha em si essa misericórdia, lhe concede esse perdão. Mas aí esse servo, que sai dali perdoado, então teve sua dívida perdoada, ao sair, ele lembra que um outro servo lhe devia. E o que ele faz? Ele vai lá cobrar este servo, mas não no formato que ele recebeu, não é? Ele vai cobrar aquela outra pessoa com toda a sua fúria, com ameaças, então, exigindo que aquele lhe pague o que deve. E aí aqueles que haviam participado, então, de toda a situação, né, os guardas que haviam participado e percebem aquilo tudo que está acontecendo, voltam até o rei e lhe contam o que ele fez após ser perdoado. E aí o rei, então, manda que o prendam, né, e deem a ele a consequência, então, daquela que era a sua dívida inicial. Então, quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, né, nós começamos perguntando quem precisava de perdão, não é assim? Quantas vezes em nossas preces, quantas vezes nós pedimos a Deus, não é? Perdão pelas nossas dificuldades, pedimos a Deus que compreenda. Às vezes a gente até tem um diálogo ali meio de justificativa, não é? Todo mundo já fez isso? Ah, mas eu só fiz isso por causa disso, não é? A gente tenta meio que se explicar para Deus em alguns momentos do porquê nós tivemos algumas falhas. Mas e quando o nosso irmão erra algo conosco? A gente consegue ter esse mesmo olhar? Ou não? Aí a gente quer severidade, né? Às vezes a gente até conversa com Deus para que ele dê a consequência àquele irmão, não é assim? Então, olha o quanto isso se torna delicado quando nós pensamos nos ensinamentos dessa parábola, né? Porque nós entendemos que quando erramos, existem várias coisas que acontecem que em muitos momentos nos levam ao erro, não é? Ou contribuem para que erremos. Aprendemos sobre o nosso estágio ainda ignorantes, o nosso estágio ainda em aprendizado, mas nós conseguimos ter esse olhar para o nosso irmão. E aí, gente, a gente nem precisa pensar em coisas tão grandes assim, tá? Vamos começar pelo trânsito. Trânsito, né? Quem aqui fica nervoso ou nervosa no trânsito? Ah, ninguém fica aqui, hein? Todo mundo aqui é super tranquilo, tá? Mas percebam que vamos dizer uma coisa simples, né? Às vezes a gente vai estar dirigindo ali, lidando com uma situação, e aí algum motorista quebra uma regra de trânsito. É o adequado? Sabemos que não. Mas quando o outro quebra essa regra, às vezes a gente já fica bravo ali, não é? Ah, mas olha o que ele está fazendo, olha. E quando é a gente? Não é? Será que nós nunca quebramos nenhuma regra, mesmo sem querer? Não é? Não vimos uma placa, entramos em uma faixa ali inadequada, percebe? Então, às vezes é uma coisa pequena, não é? Ou quando alguém diz algo que para a gente não caiu muito bem, não é assim? E a gente já pensa ali na intencionalidade, ou às vezes já reage de uma forma bastante agressiva também. Então, percebem como isso é importante de nós olharmos, não é? De nós observarmos que todos que estão conosco nessa jornada, seja nossa família, sejam colegas de trabalho, sejam nossos vizinhos, não é? Ou pessoas comuns que vão cruzar o nosso dia que às vezes a gente nem conhece, como nós estão nessa jornada aprendendo. Às vezes vão errar também, não é? Então, nós precisamos trabalhar esse perdão em coisas às vezes pequenas também. Porque às vezes a gente só pensa nas grandes, não é? E essas realmente são mais difíceis de nós irmos conseguindo nos desapegar. Vamos falar um pouquinho delas mais à frente. Mas nas pequenas coisas, às vezes,
Uma coisa que acontece ali acaba com o nosso dia. Já passaram por isso? Dei o exemplo do trânsito, mas poderia ser qualquer outra coisa, não é? Alguém que eu cumprimento e não me responde, alguém que me dá uma fechada no trânsito, um familiar que de repente não faz ou diz algo que eu não gostei logo pela manhã, e aí acaba com o nosso dia, não é? Aí nós temos a questão de termos a dificuldade do perdão e também o estágio que nós acabamos entrando da nossa vibração, do nosso pensamento, não é? Então, a magnitude que aquilo vai ganhar no nosso dia como um todo. Tá? Então, a gente já começa olhando um pouquinho para isso, para ir melhorando também aquilo que nós desejamos como evolução, não é? Aquilo que nós desejamos para o nosso espírito, para o nosso dia. Nós estamos num momento de transição onde falamos muito, não é, sobre as dificuldades. Então, elas existem? Sim, temos percebido o quanto elas existem. E aí, se nós potencializamos isso com as pequenas coisas, fica mais difícil ainda. Então, o que dá para a gente amenizar, aliviar? Seja nas nossas expectativas, seja naquilo que nós não estamos dispostos a ceder, a renunciar do outro, não é? Então, vale a gente começar a pensar por aí. E aí, seguindo nesse mesmo capítulo, há um outro texto que traz um diálogo que acredito que a maioria de nós conheça também. Ele diz assim: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe então Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Claro que quando pensamos em questões numéricas, né, a gente vai multiplicar e falar, então tem um número aí, não é? Mas nesse discurso, então Jesus não falava sobre o número em si, não é? Mas de nós ampliarmos muito mais isso que nós entendemos ali como uma quantidade. E para nos ajudar a compreender um pouco esse diálogo, tem um livro, não sei se todos conhecem, que ele se chama Boa Nova. Né? Então, o livro Boa Nova, que é do Humberto de Campos ali, né? O Espírito, psicografado pelo Chico. Então, ele vai trazer várias passagens de quando Jesus esteve aqui conosco na Terra, de uma forma mais detalhada. E o capítulo 10, ele é chamado de O Perdão. E ele vem trazer a explicação, o contexto desse diálogo que aconteceu. Então, ele conta que assim que Jesus começou, não é, a sua tarefa, a sua missão, o seu trabalho, acho que todos nós vemos aí, não é? Aprendemos. Quem aqui já assistiu The Chosen? Alguns já assistiram, outros não, né? Que mostra até um pouco de uma forma ali mais vivencial, né? Mais humanizada, essa passagem de Jesus. Então, quando Jesus começou a sua missão, nós sabemos que ele começou a incomodar muita gente. Não é? Então, ele começou ali a ter conflitos com os judeus, ele começou a ter conflito com algumas pessoas que tinham lideranças sociais, políticas. E aí, nesse capítulo do Boa Nova, vai contando que quando isso aconteceu, Jesus manteve sua serenidade, manteve ali a sua tranquilidade, até pela evolução do espírito que nós conhecemos. Porém, os discípulos, não é, que mesmo também estando com ele nessa jornada, não é, mas que traziam ali questões muito humanas, como nós talvez teríamos passado também, começaram a se revoltar muito com as situações. Não é? Então, eles queriam confrontar, eles queriam de alguma forma fazer debates, e esse diálogo ele aconteceu numa dessas situações. Então, quando Pedro vinha questionar Jesus sobre por que ele aceitava, se não precisava confrontar, se não precisava fazer com que os outros entendessem o que ele estava fazendo, e aí ele vem, então, trazer essa explicação de que, por exemplo, o próprio confronto, não é, a própria briga que eles estariam comprando, fugiria do que era a missão inicial. Não é? Então, que esse perdão ele se fazia necessário, inclusive, para que eles pudessem dar seguimento ao que a missão propunha, para que eles ensinassem, não só nas palavras, porque já pensaram Jesus ali falando sobre perdão, não é? E arrumando confusão com todo mundo? Faria sentido? É?
Mas até pensando em nós, quantas vezes nós podemos estar, às vezes, falando de coisas que aprendemos, mas quando a gente precisa praticar, será que a gente consegue, não é? Jesus era um espírito muito mais evoluído. Mas então, quando ele chamava os discípulos para esse olhar. E tem também uma parte desse capítulo que ela vai falar que aí ele também pergunta para Jesus, como nós talvez perguntaríamos assim: mas Senhor, ainda assim, para eu perdoar, não é importante que o outro se arrependa? Olha que pergunta interessante, não é? Porque a gente pensa, não, o outro precisa vir me pedir perdão, não é? E para que o outro venha me pedir perdão, muitas vezes vai ter que haver um processo de arrependimento, de reconhecimento. E Jesus diz que não, né? Que esse perdão ele deve partir de quem está buscando realmente estar ali, vamos dizer, dentro das leis de Deus, dentro do Evangelho, e ele não necessariamente precisa que o outro se arrependa. Ele até menciona que, claro que se o outro se arrepender, será um processo positivo para quem? Para o outro, né? Porque ele vai estar ali trabalhando a sua humildade, o seu reconhecimento, mas aquele que se sentiu ofendido, ou que passou por algo, depende desse arrependimento para conceder o perdão? Não. E aí eu volto para aquele lugar lá que eu comentei no começo, que às vezes é do nosso orgulho, não é? A gente quer que o outro reconheça, que o outro venha de alguma maneira nos pedir esse perdão. Mas para que nós possamos exercitá-lo, nós não dependemos disso, né? E há um trecho também que Jesus, nesse diálogo conversando com Pedro, ele ainda deixa, até vamos dizer assim, uma outra orientação, que ele fala que o perdão não exclui a vigilância, né, com aquele que de alguma forma nós sabemos que pode vir, não é? A nos machucar, a nos ferir. Então não significa também, não é, que nós devemos nos expor a ser feridos, não é? Ou devemos confiar da mesma maneira. E o próprio Evangelho ele vai falar sobre isso. Mas ele vem nos orientar e nos direcionar sobre nós nos libertarmos também de uma determinada situação, tá? No Evangelho, há um ponto onde ele vai comentar o seguinte também, que há duas formas sobre o perdão, não é? Aquela forma que ela é também orgulhosa, onde a gente quer dizer para todo mundo que a gente perdoou. Mas antes a gente precisa fazer o quê? Eu tenho que contar tudo que o outro me fez, não é assim? Aí eu vou contar o que o outro me fez, por que ele me fez, não é assim? O quanto ele é ruim porque ele me fez aquilo, para no final eu dizer que eu fiz o quê? Que eu perdoei, não é? Mas inclusive que o perdão, então quando ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele também é silencioso. A gente precisa expor o outro quando a gente realmente perdoa, não é? Quando nós realmente já conseguimos trabalhar no nosso coração aqui. Então, se o outro, não é, tem que se melhorar, ou se ele errou, o que ele fez, não é mais nossa responsabilidade, é do outro. Não é? Mas o quanto nós precisamos nos melhorar e precisamos nos libertar disso. É até interessante nós pensarmos, não é? Emocionalmente falando, então nós falamos, né, estamos aqui discorrendo sobre o perdão dentro da questão do evangelho, dentro da questão do que nós vamos considerar como religiosamente falando, não é? Mas psiquicamente falando, o perdão ele nos liberta literalmente, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar aqui, por exemplo, assim, que mágoas, ressentimentos, elas adoecem? Já? Então, quantas vezes a gente passa por algum nervoso, alguma raiva, alguma tristeza, e literalmente a gente adoece, né? Às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, né? Quando nós pensamos em situações que nos magoaram profundamente e às vezes nos aprisionamos àquela situação, aquilo pode nos adoecer de forma severa, inclusive, né? Quando pensamos, e aí me coloco no lugar de fala de profissional da área da saúde mental, tá? Sou psicóloga. Então, quantas vezes nós recebemos nos consultórios pessoas que estão tratando, nós sabemos que é multifatorial, situações como depressão, não é? Ou como tantos outros transtornos, mas onde o foco-chave, ele começou às vezes em algo que chateou muito, em algo que magoou muito, não é? Que foi um divisor de águas na vida da pessoa.
E nós não devemos desmerecer isso, pelo contrário, acolher a situação. Mas o quanto o processo de, inclusive, melhorar, um processo de conseguir, não é? Ir se curando, como nós falamos, nunca é sobre uma cura definitiva, mas sobre o ir se curando, ele também tem a ver com conseguirmos perdoar nesse sentido psíquico, não é? De perceber que, ainda que algo muito difícil tenha acontecido, nós podemos seguir, nós podemos ter uma vida boa, não é? Mas se a gente se amarra naquela situação, ou ela parece que ela acabou com tudo, às vezes a gente não consegue. Né? Então, a importância do perdão até nesse sentido. Quantas vezes, em outras situações de adoecimento, como o próprio câncer, por exemplo, tá? Então, nós percebemos que quando a pessoa passa pelo tratamento, ela precisa, às vezes, fazer uma revisão de vida, vamos chamar assim, né? E aí nós não estamos falando só nesse sentido, mas também de hábitos de alimentação, hábitos de qualidade de vida. Mas quantas vezes nessa avaliação de vida também há um lugar onde a gente percebe ali, olha, tiveram coisas mal resolvidas, não é? Ressentimentos, apegos, ou situações vividas que às vezes vão precisar ser ressignificadas, que a gente chama, não é? Que é isso de trabalhar um certo perdão, não é? Para que a gente possa se libertar. Não é no sentido de apenas, vamos dizer, dar ao outro, não é? Mas é no sentido de nós também conseguirmos se livrar daquilo que está nos machucando, que está nos adoecendo, e que às vezes fez com que a gente parasse em um determinado ponto. Né? Então, está vivendo ali meio superficialmente, ou meio no automático, mas quando a gente pega no foco, a gente volta ali para um ponto específico. Faz sentido para vocês? Já ouviram algo assim? Né? Então, o quanto isso também se faz necessário. E aí, trazendo isso para a questão, inclusive, reencarnacionista, que nós aprendemos e cremos quando estamos dentro do Espiritismo, o Evangelho também vai nos falar, vai nos trazer a questão, por exemplo, da importância de nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos enquanto estamos no caminho. Não é? Por quê? Mas se nós entendemos que a vida não acaba aqui, que nós temos novas experiências, não é? Que, inclusive, ninguém, vamos dizer assim, se transforma quando desencarna, o que acontece se a gente sair daqui magoado com alguém? Vai acabar essa mágoa com o desencarne? A morte resolve tudo? Não, ela não resolve. E quando nós nos adentramos em livros que vão comentar sobre situações de obsessão, vão comentar sobre desavenças que às vezes duram aí séculos, né? A gente vai ver que começou com uma ofensa, com um ressentimento, não é? Com algo que um fez para o outro, ou ambos fizeram um para o outro, e foi se perpetuando. Acho que uma situação muito lúdica, né? Vamos chamar assim, que a gente já viu, aquele filme do Divaldo Franco. Todo mundo assistiu aqui? Divaldo Mensageiro da Paz. Quem já assistiu? Mas vocês veem que Divaldo Franco, não é? Então, que veio ali também com uma proposta missionária, vai mostrando no filme que ele tinha o que nós entendemos como um obsessor, não é? Que é um espírito ainda ignorante, não é? Que o acompanhava por uma mágoa e um ressentimento muito prolongado. Então, toda vez que ainda assim ele estava ali, ó, tentando fazer o bem, tentando atuar, aquele espírito aparecia, não é? Muitas vezes o provocava, muitas vezes atrapalhava em algumas questões. Mas quem era aquele espírito? O irmão magoado, né? O irmão ressentido. Que no decorrer do filme ainda mostra que, quando ele consegue, não é, acolher aquele espírito que era a mãezinha daquele ser em outra encarnação, aquele espírito tem um despertar diferente e consegue então se libertar daquele sentimento. Tá? Então, quem de repente não teve a oportunidade de conhecer, né? Mas nós vamos ter também várias outras obras que vão falar sobre isso, né? E antes, quem acha que aqui, por exemplo, tem o dirigente lá da casa, minha casa de origem, e ele brinca assim comigo, né? Comigo, com o pessoal lá, ele fala assim, e olha, eu vou dizer para vocês, né? Se a gente já se perguntou, será que eu tenho um obsessor? Né? Ele costuma dizer assim, se a gente tiver só um, tá bom. Tá? Então, no sentido de que
Se nós tivemos muitas existências também, quantas pessoas, né? Quantos seres será que nós também já de repente chateamos pelo caminho, né? Ou aqueles que nós podemos, né, às vezes ainda hoje estar chateando. Então que nós possamos, até nesse sentido, quando sentimos uma influência, porque é comum também que a gente venha para casa espírita e fale assim, fala, eu vou fazer um tratamento, não é assim? De desobsessão, quero afastar alguma coisa que esteja interferindo em mim. Mas vale também que nós peçamos perdão, né? Se houver alguma entidade que nós sintamos que se conecta a nós por alguma questão, que nós também possamos pedir e conceder os devidos perdões em nossas preces, não é? Mesmo que nós não tenhamos a total consciência do que aconteceu pelo nosso véu do esquecimento, aquele que nos protege, inclusive, muitas vezes, mas até pedindo auxílio nesse sentido. Então, gente, perdão tem muitas facetas, vocês perceberam, né? Muita coisa. A gente pensa que é algo simples, mas está em várias esferas diferentes e vale que nós possamos aí, a cada dia, trabalhar um pouco desse perdão em nós, não é? Sejam em relação às pessoas, em relação às situações. E aí, até para a gente finalizar, eu convido vocês a refletir, não é? De repente, com os pensamentos que eu cheguei hoje, com a cabeça que eu vim até aqui, qual o perdão que eu já consigo conceder, não é? Tem uma fala dos nossos irmãos evangélicos que eles falam liberar perdão, não é? Já ouviram essa fala? Então, se nós pensarmos assim, qual o perdão que eu consigo liberar hoje? Sabe? Então, às vezes, em relação a uma coisa pequena, ou se eu sair de casa chateado com alguém, ou se tem alguém que eu gostaria de mandar uma mensagem, não é? E vice-versa também naquilo que às vezes a gente acha que errou, não é? Que o nosso orgulho nos segura ali para não pedir desculpas ou não fazer um contato. Que a gente pense em alguma coisa, podem ter várias, mas se a gente conseguir pelo menos uma, eu acho que a gente já está dando um passo importante, não é? E hoje eu vim aqui conversar com vocês, mas estou na mesma caminhada, viu? Acho que também deve ter bastante gente para perdoar e para ser perdoada, né? Mas a gente vai aprendendo a cada dia, tá bom? Então, que a gente possa se esforçar. Então, a gente vem a casa sempre buscar o amparo, buscar o tratamento, mas que a gente lembre que também há uma partezinha que ela vai ser sempre nós. Né? E não dá para a gente deixar nossos mentores, não. Tá bom? Agradeço aí a oportunidade de hoje e desejo a todos um bom tratamento, um bom retorno aos seus lares também. Muito obrigada, viu?